nosso foco principal. Nosso foco principal não deve ser como a mulher de Ló, que quando teve a oportunidade de sair, olhou para trás, teve o seu coração voltado nas coisas. Não que nós aqui não precisamos e não tenhamos em nossos corações sonhos, planos, projetos. Temos sim, temos o sonho de uma casa própria, temos o sonho do casamento, temos o sonho de um passeio, de uma viagem, temos vários sonhos. E Deus nos dá a oportunidade de realizarmos esses sonhos. Mas o nosso coração realmente ele não deve estar voltado e fixado nas coisas deste mundo, naquilo que nós vamos conquistar neste mundo, porque isto realmente é passageiro. Governos vêm, governos vão, ditaduras entram, ditaduras passam, e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E o nosso desejo tem que ser como as dos cristãos dos primeiros séculos, que eles viviam como se Cristo voltasse no dia seguinte. E é dessa forma. Então, às vezes, nós nos paramos pensando, quando tudo isso terá fim? E aí nós, muitas vezes, podemos cair em algumas ciladas, né? Momentos como esse nós estamos vivendo, aparecem muitos falsos profetas, os famosos eis que te digo, Deus me deu uma revelação, Deus mostrou para mim que isso ia acontecer, que vai acontecer desta forma. E muitos crentes caem nesse tipo de cilada, e é através de situações como essas que às vezes aparecem novas e novas heresias que querem adentrar dentro da igreja. E isso tem acontecido ano após ano, século após século, desde a ascensão de Cristo Jesus, desde quando Cristo foi assunto aos céus, levado aos céus, que aparecem pessoas, falsos mestres, querendo implantar situações dentro da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Então eu queria trazer um estudo sobre a vinda do reino de Deus, já aproveitando alguns estudos que o nosso irmão Alex trouxe sobre Apocalipse, alguns estudos que o nosso pastor trouxe na quarta-feira sobre Mateus 24, que fala sobre o sermão profético. E aí eu queria também com os irmãos estudar um pouco sobre isso, de uma forma bem mais resumida, mas que os irmãos consigam entender um pouco. Então eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Lucas 17. Vamos fazer a leitura aí dos versículos de 20 a 30. Lucas 17, de 20 a 30. Diz assim a palavra: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções dizem assim: porque o reino de Deus está entre vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de, junto com a Tua igreja, Senhor Deus, compartilhar uma porção da Tua palavra. Os nossos corações, ó Pai, estão muitas vezes ansiosos, e sei, Senhor Deus, por causa que isso vem por causa do nosso pecado, ó Pai. Perdoe-nos, ó Pai. Perdoe-nos porque somos falhos, somos fracos. E ajuda-nos a entender, ó Pai, que a nossa vida não é aqui. Que nós estamos aqui como passageiros e temos uma missão: propagar o Teu Evangelho, deixar as portas da igreja abertas para que o Evangelho seja propagado aos 4 cantos do mundo. E que o nosso coração esteja ardente e desejoso para que o Senhor venha resgatar a sua noiva e que nós possamos um dia novamente estar na Tua presença plena e completa, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esta igreja. Visita, Senhor Deus, a vida do Pedrinho nesse momento. Abençoe a vida daquele pequeno, da vida do nosso pastor, da sua família. Que ele possa se recuperar o mais breve possível e estar aqui com as crianças, louvando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, como eu disse, esse é um assunto que é muito discutido. A vinda do Filho do Homem, a vinda do reino de Deus, né? E isso é discutido desde que Jesus foi elevado aos céus. E perguntas como: quando será o reino de Deus? É colocada ao longo desses anos. E nós precisamos tomar então cuidado ao responder essas perguntas, para que nós não corramos o risco de colocar de interpretações de textos que falam da implantação do reino de forma errada. É o que tem acontecido corriqueiramente ao longo dos anos, interpretar passagens como essa de forma errada, gerando expectativas fora de contexto, gerando expectativas e visão referente ao reino de Deus fora do seu contexto. Nós temos exemplos, por exemplo, como uma religião chamada Testemunhas de Jeová, que diz que Cristo inaugurou o seu reino em 1914. E ali eles vão fazendo compartimentos desse reino, que o reino foi inaugurado, e depois eles vão tentando arrumar a sua data, vão ajustando a data dessa inauguração do reino. Então, existe muito cuidado quando vamos falar sobre isso, para não cair, por exemplo, na interpretação de teólogos liberais. Teólogos liberais, eles dizem que o reino de Deus não será um reino literal, mas o reino de Deus são os atos de bondade que cada um de nós praticamos durante a nossa vida, que cada cristão pratica. Este, para os teólogos liberais, é o cumprimento do reino de Deus. Então, quando vamos falar sobre o reino de Deus, temos que tomar muito cuidado e entender o texto e o contexto ao qual Jesus Cristo está falando sobre isso. Vamos ao versículo 20 já direto, para os irmãos entenderem o que eu estou tentando falar aqui com os irmãos. Olha o que diz o versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Por que Jesus Cristo respondeu isso aos fariseus? Quando viria, ele perguntou, quando viria o reino de Deus? E Jesus respondeu para eles: não vem com uma visível aparência. O povo judeu, ele sempre teve em seus corações as memórias da promessa do reino messiânico feito a Davi. Essa é a memória que tinha o povo judeu, as memórias da promessa do reino messiânico feito a Davi, o segundo rei de Israel. E que Deus prometeu que o reino de Davi seria um reino eterno. Então, desde o cativeiro babilônico, quando eles subiram, passando pelos impérios medo-persa, pelo império grego, e agora eles estavam no império romano, eles esperavam um rei
que reinaria sobre eles ali, um reino messiânico que reinaria sobre eles e restauraria o domínio, o poder da nação de Israel, restauraria o reino de Israel. Então, esta era a visão que os judeus tinham sobre o rei messiânico, sobre o rei. Então, por isso que eles fizeram essa pergunta tão direta para Jesus: quando viria o reino de Deus? Ele está falando aqui com os fariseus. E aí Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Com visível. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam que Deus restauraria, que Jesus Cristo restauraria ali o reino dos judeus, o reino de Israel, e que esse reino de Israel ali, físico, na terra, não teria fim. E nós sabemos, aí na parte histórica, que os judeus estavam realmente passando por muita aflição, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Eles eram oprimidos, várias rebeliões aconteceram neste período, a qual Jesus Cristo havia nascido. Houve rebeliões contra o Império Romano, e era este reino que os judeus esperavam. Dentro do contexto histórico do povo judeu, onde eles aguardavam um libertador político, que os livraria do domínio do Império Romano e construiria um reino literal, geográfico, geopolítico, e eles não compreendiam que a mensagem de Jesus não era um reino literal, um reino terreno. Porém, como mostra no contexto dos evangelhos sobre sinais e maravilhas de Jesus, Jesus ficou muito conhecido, sua fama circulou por todas as províncias, eles viram sinais, eles viram prodígios, e de certo modo eles tinham dúvidas se Jesus não seria o libertador que os judeus esperavam. Então, os próprios judeus, por mais que eles não tinham reconhecido Jesus mesmo como o Filho de Deus, eles viram os sinais, eles viram os prodígios. Com os próprios olhos, aqueles fariseus viram todos os sinais que Jesus Cristo. Então eles, de certa forma, mas será que não seria este realmente o rei que governaria sobre Israel, nos tirando esse jugo do Império Romano? Então essa era a dúvida dos judeus. E os judeus ficavam se perguntando, porque todos eles, sem exceção, conheciam a fama de Jesus. A fama de Jesus se espalhava por aquelas cidades vizinhas ali. Todos entendiam os sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo ali. A Bíblia fala que sinais e maravilhas que Jesus Cristo fez enquanto estava aqui na terra, não foram todos eles relatados nas Escrituras Sagradas, pelo tanto de milagres e prodígios que Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui. Então esses judeus viram isso e entendiam que possivelmente este era o rei que governaria sobre nós e nos livraria do jugo do Império Romano. Então, por que não perguntar? E eles foram e fizeram essa pergunta: quando viria o reino? E Jesus Cristo acabou com as expectativas deles, acabou com a resposta: não vem o reino com visível aparência. Então acabou. Aí eles continuam fazendo uma outra pergunta: quando viria o reino de Deus? Para atender às visões errôneas, não só as dos fariseus, mas dos próprios discípulos, o nosso Senhor se dirige a ambos agora, aos discípulos e aos fariseus, anunciando a vinda do reino de Deus sobre diferentes aspectos. Então ele responde aos fariseus que não vem com aparência, e Cristo continua a dizer aos seus discípulos, Jesus entendia que o coração deles eles desejavam uma libertação geopolítica do Império Romano, como eu disse, desejava que Israel como uma nação fosse restaurada e liberta do Império, e que se um rei se assentasse no trono para governar, expulsando assim os governadores, os romanos da sua terra. E Cristo continua a dizer aos fariseus: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, está entre
vós. É notório, mais uma vez, a compreensão que os fariseus buscam de um reino visível. Por quê? Eles estavam falando assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ó, o reino está aqui. Não, o reino está ali. Não, ele diz, não, o reino não está aqui e nem está ali. Está entre vós. Está dizendo dele, de Jesus, entre vós, né? A tradução entre vós, que muitos estudiosos bíblicos fazem essa interpretação, com mais próximo do original, traz a ideia de que o verbo divino, Cristo, que se fez carne e agora está entre vós, entre nós, ele é a expressão exata do reino de Deus. Cristo era o reino de Deus. Ele inaugurou o reino de Deus com o seu advento. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, se cumpriu os propósitos de Deus, se entregando na cruz, morrendo e ressuscitando, e depois que ele foi elevado aos céus, o reino de Deus então é inaugurado na plenitude dos tempos. Quando Cristo veio ao mundo, então ele inaugurou o reino de Deus. E no Evangelho existe mais de 100 referências falando sobre o reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, que havia chegado o reino de Deus, que Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. O próprio João Batista também, quando pregava o batismo de arrependimento, ele pregava e dizia: pois estava próximo o reino de Deus. Então Cristo mostra aos fariseus que o reino de Deus não era a maneira que eles entendiam de ser, um reino literal, mas não era algo limitado geograficamente, mas o reino de Deus era um caráter interno e um caráter espiritual, que ele era o cumprimento do reino de Deus. Cristo é o cumprimento, a inauguração na plenitude dos tempos do reino de Deus. E aí, depois de explicar sobre o reino de Deus aos fariseus, Jesus agora se dirige aos seus discípulos. No versículo 22 ele vai dizer o seguinte: a seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Cristo aqui então ele faz um alerta aos seus discípulos: haverá tempos ou virão tempos, e nós sabemos que esses tempos foram tempos difíceis, de muita perseguição, em meio às calamidades, dias de perseguição, dias de tribulação, que vocês procuram um libertador, e muitos enganadores se colocarão diante de vocês e enganarão muitos dizendo ser o Cristo. E nós vemos ao longo da história muitas e muitas seitas, heresias se levantando e dizendo ser aqueles que têm a chave do reino de Deus, a chave que leva até Deus. Muitas e muitas, nós podemos aí citar os muçulmanos com Maomé, nós podemos citar as mais novas, como eu disse, os Testemunhas de Jeová, nós podemos citar várias outras que diz que são a chave que nos leva ao reino de Deus. E muitos enganadores se colocarão diante dizendo: eis aqui o Cristo, eis ali. Desejareis então ver um dos dias do Filho do Homem. Os discípulos estavam com Cristo até aquele momento, por todos aqueles dias. Eles viram os sinais de maravilhas de Cristo, viram o que Cristo fez, e agora Cristo seria levado deles. Cristo não estaria mais com eles. Só que eles tinham a mesma visão que os fariseus tinham. E notem que a visão dos discípulos não era diferente da visão dos fariseus. Eles entendiam que Cristo viria para inaugurar o reino e de forma literal. De forma literal, aqui na terra. Só que agora a única pessoa que poderia manter viva a esperança desse reino literal foi removida, seria removida do meio deles. E aí essa esperança desse reino, ela se dissolve. Cristo não está mais no meio deles, não está. Então Cristo dá esse alerta: desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, mas vocês não vão ver mais. Vocês não vão estar comigo aqui na terra, vocês não vão ver mais esses dias. Então Cristo ensina
isso para que eles possam se proteger contra o erro de supor que sua presença visível iria acompanhar a manifestação e estabelecimento do reino. Era o que eles idealizavam na cabeça. Eles idealizavam o reino físico. Porque no desejo de ter um libertador e de ver um dos dias do Filho do Homem, poderiam ser enganados com profecias que não eram de Cristo. É o que eu disse. Ao longo do tempo, muitos têm sido enganados com esse tipo de profecia. E aí Cristo vai continuar dizendo que vão dizer para vocês: eu estou aqui, o reino de Deus está ali, não vades e não sigais. Não vá e não sigam pessoas que dizem isso. É uma advertência para todos aqueles que ouvem essas profecias, não só para os discípulos daquela época, mas para nós também nos dias de hoje. Todas as vezes que nós vemos, como eu disse, guerras, todas as vezes que nós vemos revoluções, todas as vezes que nós vemos dias difíceis, as pessoas começam a se preocupar com os fins dos tempos. Quando nós vemos aí irromperem pandemias se alastrarem, governos se levantarem, governos caírem, todas as vezes que isso acontece, nós vemos pessoas fazendo previsões referentes ao estabelecimento do reino. E aí fala: olha, o reino está próximo, olha o reino aqui, olha o reino ali. E por causa dessa ânsia de se entender como o reino de Deus se estabelecerá, muitos expositores de profecias se levantam e começam a profetizar erros, começam a profetizar coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. E é por isso que Jesus Cristo deixa esta advertência, não só aos discípulos da época, que passaram por isso, mas nos dias de hoje para nós também: não vades e nem os sigais. Não escutem esses tipos de profecia e nem siga. Porque Cristo está dizendo aos seus discípulos: não é assim que se estabelecerá a vinda do Filho do Homem. Não é dessa forma. Cristo, então, depois ele vai trazer a explicação de como será a vinda do Filho do Homem. Mas antes ele fala: não é dessa forma, não vá, não escute essas profecias. Mas depois ele vai trazer então a explicação nos versos seguintes de como será consumado o reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado com Cristo vindo à terra, e agora ele vai dizer como será consumado este reino. Olha o versículo 24: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Só um minuto que travou aqui. Como um raio é que o Filho do Homem será manifesto. Assim, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim no seu dia, assim será o dia do Filho do Homem. Então ele está falando aqui: a sua manifestação é algo profeticamente indefinido. O seu retorno será de forma repentina, e é por isso que eu falei no início que nós devemos viver como os primeiros cristãos lá do primeiro século vivia. Eles viviam como se Cristo voltasse no dia seguinte, voltasse na hora seguinte, voltasse no minuto seguinte. É dessa forma que nós temos que viver. Alguns têm a ideia com esse texto de uma vinda oculta, mas não será uma vinda oculta. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não será, mas será de forma repentina. Então não vai haver tempo de dizer: ei-lo aqui, ei-lo ali, aqui está o reino. Não, será de forma repentina. Por isso que devemos estar sempre atentos e vigilantes, não ansiosos, mas atentos e vigilantes, e desejosos, deste grande dia. Será como um relâmpago que aparece de forma repentina. Mas Cristo continua dizendo aos seus discípulos que antes que essas coisas aconteçam, a sua vinda será de forma repentina. Mas antes que isso aconteça,
antes que o reino de Deus seja consumado, ele deveria inaugurar esse reino. E como ele inaugura? Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E foi isso que aconteceu com Cristo lá na cruz, quando ele inaugura o reino de Deus. Importa que antes que ele venha de forma repentina na sua segunda vinda, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E vocês imaginem então a cara de espanto dos discípulos, dizendo que o rei, aquele que inauguraria o reino, aquele que reinaria sobre Israel, teria que padecer e ser rejeitado. Por isso que às vezes nós pegamos lá Pedro, mesmo vendo todos os sinais e maravilhas, ele negou Cristo 3 vezes. Nós vemos outros discípulos fazendo coisas, né, que desagradou, mas eles tinham isso, essa era a visão deles. Ainda não havia caído a escama, a visão deles era de um reino literal. E você ouvir uma mensagem como essa do próprio rei, a qual eles estavam depositando ali a sua fé, de que importa que eles sejam rejeitados, que importa que ele padeça, nós devemos nos colocar ali no contexto e imaginar como os discípulos receberam essa mensagem. Como o Espírito Santo depois teve que trabalhar no coração deles essa mensagem e realmente transformar essa mensagem em uma mensagem que eles entendessem o que era o reino. Porque a princípio eles realmente não entenderam. E nós, às vezes, nós caímos neste erro. Nós não entendemos muitas vezes o reino de Deus, a importância de desejarmos esse reino, de buscarmos estar sempre presente nesse reino, de querer realmente a volta de Cristo Jesus, de não nos apegarmos a essas coisas deste mundo, mas nos apegarmos realmente ao reino dos céus. Então imaginem a cara de espanto dos discípulos e dos fariseus ouvindo esta palavra, mas importa primeiro que ele padeça e que seja rejeitado por essa geração. Notem que neste versículo, Cristo trata das coisas próximas de acontecer, ou seja, que ele iria padecer. Daqui a alguns dias, Cristo iria padecer. Cristo morreria na cruz do Calvário. E notem que ele também fala de coisas concernentes à sua segunda vinda. É algo muito interessante ver como Cristo trabalha esta passagem. Então, nessa perícope, Cristo trata de coisas que aconteceriam em um futuro próximo, e Cristo deixa aberto um futuro mais distante. Então, depois do sacrifício de Cristo, o reino de Deus foi inaugurado de uma forma perfeita, nova e perfeitamente diferente do que planejavam os judeus. Porém, a consumação desse reino perfeito e perfeitamente diferente acontecerá somente na sua segunda vinda, somente quando Cristo voltar. E ele disse lá nos versículos 26 a 30, nós vamos continuar aqui, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Comiam, casavam, plantavam. Isso são todas ocupações ordinárias do nosso dia a dia, Nos casamos, plantamos, ou seja, trabalhamos, fazemos o nosso dia a dia. Tudo ocupação
ordinária, tudo do nosso dia. Esses eventos registrados na história do Antigo Testamento mostram que aconteceu em Sodoma e no dilúvio, apontam para o dia do Senhor, e que no dia do Senhor o mundo estaria fazendo as mesmas coisas que se faziam em Sodoma e no dilúvio. É como eu disse, será de forma repentina. Estaremos trabalhando, estaremos levando nossos filhos para a escola, estaremos vivendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nossos filhos estarão se casando, nossas filhas se casando, se formando nas universidades. E chegará um dia em que, assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, Cristo irá voltar. Apesar do povo de Sodoma e do povo diluviano serem povos em que a maldade havia chegado ao limite e o coração do homem estava corrompido e longe, note que Cristo citou coisas corriqueiras da vida, de pessoas que, tementes a Deus e ímpios, fazem todo dia. Vejam que todos estavam vivendo suas vidas como de costume, com todas as atividades. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todos estarão tocando as suas vidas, então Cristo virá. Por isso que temos que estar atentos. O complemento, assim, se nós podemos dizer essa palavra complemento, mas a plenitude realmente do reino de Deus será na sua segunda vinda. Deus, ele já reina sobre todas as coisas. Deus já é rei sobre todas as coisas. E Deus já é rei sobre os bons e sobre os maus. Nada sai do controle das mãos do nosso Deus. Nada. Quando nós falarmos do reino de Deus, quando alguém pedir explicação sobre o reino de Deus, o que nós diríamos sobre o reino? Nós temos que dizer que Deus, ele reina sobre todas as coisas, até mesmo sobre esse mundo cheio de pecado. É Deus quem governa esse reino, esse mundo com sua mão poderosa. E apesar de entendermos que Deus governa todo o universo soberanamente do seu trono, a humanidade caída por causa do pecado se recusa a conhecer que Deus é Deus. Então Deus, ele já reina sobre todas as coisas, mas o complemento deste reino, esse reino será consumado realmente, e um reino para os seus filhos será na sua segunda vinda, quando Cristo trará juízo aos que se rebelaram contra a sua santidade e trará paz àqueles que viverem como cidadão desse reino. É neste dia que será tudo consumado. Nós, crentes do século 21, devemos ter este assunto do reino de Deus fixado em nossas mentes. Devemos estar em nossas mentes e corações como cristãos do primeiro século, como eu disse, e vivermos como os cristãos dos primeiros séculos, voltando toda hora a este assunto, entendendo que o reino de Deus está prestes a chegar. Devemos estar atentos e dar importância a este assunto do reino de Deus. Tudo o que Cristo disse e fez durante esse período de sua vida nessa terra está relacionado ao reino. E Cristo deixou várias palavras falando sobre o reino, parábolas que falavam de como é o reino de Deus aqui na terra, como é o grão de mostarda. A palavra do grão de mostarda diz que o reino de Deus é como uma sementinha do grão de mostarda, que parece ser pequena, mas quando ela nasce e cresce, ela fica grande. Falando do reino de Deus aqui, plantado aqui na terra. Fala também da parábola das 10 virgens, como nós devemos estar atento. Também está falando sobre o reino de Deus. Estar atento à vinda do noivo, que o noivo chegará e que devemos estar sempre atentos a esse evento. E que o reino não é deste mundo. João 18:36 fala que o reino de Deus não é deste mundo. Note que Deus vai explicando, Jesus Cristo vai explicando o reino de Deus de várias formas por parábolas. O reino de Deus plantado aqui na terra, o reino de Deus como algo que chegará de forma repentina, como na parábola das 10 virgens, e o reino de Deus que não é deste mundo.
que não é deste mundo, mas é um reino que está acima dos nossos pensamentos. Jesus Cristo diz que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E é este reino que nós ansiamos. E para finalizar, meus irmãos, à medida que nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que o reino é tanto uma oportunidade presente, como eu disse, das parábolas. Jesus Cristo deixou as parábolas para nos mostrar que o reino é agora, que o reino é repentino e que o reino de Deus não é aqui. Então, à medida que nós estudamos as Escrituras, percebemos que o reino é tanto uma oportunidade presente, pois Cristo já reina em nossas vidas e está assentado em seu trono de glória, e que devemos experimentar a liderança deste reino de um Deus amoroso, e entendemos que o cumprimento da profecia determinada por Deus, que ainda não foi realizada, ou seja, que o reino ainda virá. Alguns teólogos dizem que isso eles descrevem a natureza do reino de forma misteriosa, o já e o ainda não. Ou seja, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não está completado. Já inaugurou-se o reino de Deus com a vinda, o reino já foi inaugurado com o advento de Cristo, sua morte e ressurreição, e ainda não, pois o reino de Deus não foi consumado em sua forma definitiva, mas será consumado com a restauração de todas as coisas em sua segunda vinda, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo em glória, vivamos como cidadãos do céu, vivamos como súditos deste reino. Vocês têm um rei, nós temos um rei, e esse rei nos pede obediência. Nós temos que viver como súditos deste reino, né, enquanto estivermos aqui. Vivamos como cidadãos dos céus, então. Vivamos acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, nosso Rei. Pois Ele governa sobre a igreja, Ele governa sobre as nossas vidas, Ele governa sobre o mundo. Romanos 8, 22 a 23 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos de forma ansiosa a redenção do nosso corpo, a vinda do Filho de Deus, para que este reino seja totalmente restaurado. Vivamos então como cidadãos dos céus, enquanto nós estivermos aqui, preocupados, não numa forma pejorativa, mas atentos à volta do Filho de Deus, pois Ele voltará para resgatar a sua noiva. E não preocupados com essas profecias ou profetadas que nós temos visto e ouvido ao longo da história. Nós sabemos que a vinda do Filho do Homem será repentina. Nós sabemos que o reino de Deus será repentino. E que pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos quando Cristo voltará. O que nós temos a certeza e a convicção é que nós devemos desejar isso de todo o coração e viver como se Cristo voltasse amanhã. Viver com essa expectativa, como viveram os nossos irmãos do primeiro século, com a expectativa de que Cristo está prestes a voltar e levar a sua noiva. Não nos preocupando com as coisas desta terra. Vivamos para a glória de Deus, tenhamos nossos sonhos, busquemos realizar esses sonhos, mas com a expectativa final de que nós não somos deste mundo, que nós somos de um reino espiritual e que Deus irá buscar a sua igreja para vivermos nesse reino. Que Deus abençoe os irmãos. Amém?